Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo e hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como montar operações por meio de redistribuição como você nunca viu antes, hein? Vou mostrar aqui para vocês, pessoal, duas operações que eu acabei pegando aqui no ativo do XAUSD, tá? O famoso ouro. Essa primeira operação aqui, pessoal, sem mais enrolações, me pagou mais de 6 vezes o risco. E essa outra operação me pagou cerca de 10 vezes o risco. Ou seja, numa matemática básica, só para ficar mais fácil para vocês, se você arrisca R$ 100, você sai nessa operação aqui com mais de R$ 1.000, entendeu, pessoal? Para ficar mais claro para vocês, pessoal, como montar uma posição na redistribuição, primeiro a gente precisa entender o que é uma distribuição, né? Para depois entender sobre a redistribuição. Uma distribuição, pessoal, nada mais é do que um movimento ali de mercado, uma estrutura que reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Mesma coisa é para a acumulação. Reverte uma tendência principal de baixa para uma tendência de alta. E as reacumulações e as redistribuições é ali onde os movimentos estão no meio do caminho, aqueles pontos de inflexões. Ou seja, quando o mercado caiu muito ou subiu muito, ali no meio do caminho ele dá aquela corrigida, né? Dá aquela respirada de fato. Aqui para ficar mais interessante, vou mostrar aqui para vocês no nosso material aqui didático, a gente já estudou um pouco sobre ali a acumulação, né? E um pouco sobre distribuição de uma forma bem básica. Isso aqui é um assunto para outro vídeo, tá? De uma forma mais detalhada, uma forma mais bacana para vocês. Mas aqui a gente vai focar mais na redistribuição, beleza? E na reacumulação de fato. Reacumulação e redistribuição. Esses são cenários iguais aos que estudamos. A única diferença é que uma reacumulação se desenvolve a partir de um movimento que já está em alta e não revertendo uma tendência de baixa para alta. Ou seja, pessoal, imagine só, a reacumulação é o seguinte, ó, o mercado está em alta, o mercado acumulou, o mercado está em alta, no meio dessa alta, ele forma para nós uma estrutura de Wyckoff, ou seja, uma reacumulação onde ele captura liquidez e tende a ganhar combustível e continuar aquele movimento de alta. A mesma coisa acontece para uma redistribuição. Olha só, o mesmo acontece no caso das redistribuições, que se desenvolve de uma tendência de baixa e não de uma reversão de tendência de alta para baixo, como em uma distribuição. Ou seja, reacumulação e redistribuição dão continuidade ao movimento da tendência. É somente um respiro do preço. Aqui, pessoal, um exemplo, tá, de reacumulação. Vamos supor que aqui o mercado esteja subindo, né? Uma tendência de alta, né? Ele acumulou, vamos supor que ele acumulou aqui atrás. Ele acumulou, causou o efeito, né? E aqui, pessoal, ele começou a andar de lado. Aqui, pessoal, é a famosa reacumulação. Nesse caso, pessoal, a gente quer que ele ande de lado, crie liquidez abaixo dos fundos, né? Capture a liquidez por meio do movimento de spring, rompe para cima, crie o choque, né? O famoso choque da análise SMC, volte para o teste, a gente montar a posição. O mesmo serve, pessoal, para a redistribuição, tá? Vamos supor que o movimento aqui, o mercado distribuiu aqui em cima, né? De alguma forma. Ele veio caindo, respeitou a causa, começou a andar de lado, cria liquidez acima dos topos, captura liquidez por um movimento de spring, né, que é a captura liquidez, que é a fase C de Wyckoff, faz o choque, né, quebra um fundo válido por um movimento de interesse, volta para o teste. Aqui, pessoal, nessa zona aqui, ó, você tem a venda. Aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui por meio prático, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês essa primeira operação aqui, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender o contexto. Qual o contexto, Matheus, dessa operação? Primeiro, a gente tem que ver o seguinte: mercado. Se a gente subir aqui, tirar o zoom do gráfico, né? Você dá o zoom, tira o zoom, pega o macete, tá? Você aproximar o gráfico aqui, ó. Você que está muito perto do gráfico. Vamos supor que aqui você está no tempo gráfico de 5 minutos. A partir do momento que você tira o zoom, você já sobe o tempo gráfico, né? Você já vê o mercado ao todo, né? Como ele se encontra de fato. Pega essa dica. Nunca fica ali com a tela muito assim, ó. Porque você não está vendo o que está acontecendo. Entendeu? De fato, você só está vendo ali o que está naquele momento, mas não sabe o que está acontecendo por trás, o que aconteceu, né? O contexto. Que o contexto é a oportunidade de fato. Aqui, pessoal, o choque, essas coisas, o POI, é só o gatilho de entrada, tá? A estratégia ou a oportunidade, como vocês preferirem falar, é todo o contexto, todo o racional, juntamente com o gatilho de entrada. Aqui, pessoal, o mercado distribuiu por esse movimento aqui, como eu vi falar, no mercado distribui para depois redistribuir. O mercado começa a cair forte, vem respeitando aquela distribuição. A gente procura por gatilhos de entrada. Nesse caso, pessoal, a gente procura por redistribuição. E o que foi que ele nos gerou aqui, pessoal? Nessa andada de lado aqui, pessoal, ele cria aqui um micro POI. É exatamente esse movimento. Ó. 1, 2, 3, quebra para baixo, rompe para cima,
quebra para baixo. Esse movimento aqui, pessoal, é o famoso POI. Toda essa zona aqui, ó, gera uma zona de oferta. E juntamente, quando você pega aqui o volume profile, a POC da mesma em cima da região, ó, puf. Aqui, pessoal, tem muito contexto, tá? Grandes participantes gostaram de negociar nesses níveis de preço, andou de lado, né? Induziu com o POI na compra aqui nessa região, mas não quis de fato e caiu forte para baixo. Como vocês podem ver, esses spreads amplos de baixo. Aqui, pessoal, quando o preço for lá, já é uma confluência para nossa operação, beleza? Como eu gosto de falar em todos os meus vídeos, o ápice do trade profissional é você ver o mercado subir, ver o mercado cair e não fazer exatamente nada até que sua metodologia, escute só, até que a sua metodologia esteja diante dos seus olhos. Então, pessoal, a gente pode puxar toda essa zona aqui, ó. Quando o mercado chegar lá, configurar para nós o nosso gatilho de entrada, a gente monta a operação. O que eu gostaria de ver aqui, pessoal, é exatamente isso aqui, o mercado andar de lado, cria a liquidez aqui em cima da resistência, né, que já está marcado, cria a resistência, tem muita liquidez aqui em cima, a gente quer que ele capture a liquidez, crie o choque, no teste a gente tem a venda. Foi exatamente o que ele fez aqui, pessoal. Começou a andar de lado, ó. Primeira característica de Wyckoff, pessoal. A gente vai falar mais sobre o Wyckoff, mas pega só, esse movimento aqui, ó, é o BC e esse aqui, ó, é o AR. Quando o Automatic Rally já começa demonstrando interesse com o choque, isso é um bom sinal de força. E quando o ST, o primeiro ST da estrutura, não vai testar o BC, né, o SC, dependendo se é uma reacumulação ou redistribuição, é outro sinal de fraqueza, força de oferta e fraqueza de demanda. Então, pessoal, aqui a gente já tem duas confluências, de acordo com o estudo de Wyckoff. O mercado aqui, pessoal, tem dificuldade, de fato, em encostar na resistência, fura a região de suporte, mostra que a força de topo aqui está muito grande. Ou seja, pessoal, a partir do momento que o mercado for lá em cima, a chance desse movimento ser uma captura de liquidez genuína é muito grande, tá? Juntamente com o RSI, se você puxar que o RSI está caindo forte, a gente vai estar acompanhando ele nos próximos movimentos. Se liga só, preço começa a subir, né? Mostra bastante fraqueza no movimento. Pessoal, a pressão aqui de oferta está muito grande. Você nota que o preço mal encosta na resistência, pessoal. Mal encosta e fura bastante a região de suporte, como vocês podem ver aqui. A partir do momento que o preço for nessa região, capturar toda a liquidez, fazer um choque, você monta a sua operação. E é exatamente isso aqui, pessoal. Ó. O mercado faz exatamente dessa forma. Preço captura a liquidez, né? Aqui ele já está capturando liquidez já. Faz para nós o nosso gatilho de entrada, né? Que é exatamente esse movimento aqui, ó. Que aqui sim vai valer o choque. 1, 2, 3. Renova os máximos por esse movimento aqui de alta, por movimento de fechamentos de candle, quebra forte para baixo. Aqui, pessoal, é o nosso famoso choque, né? Mas aqui vai valer o choque. Por quê, Matheus? Porque o choque só é válido se tiver capturando alguma liquidez e de preferência boa. Quando o mercado voltar nessa região, você tem uma venda. Foi exatamente o que ele fez aqui, pessoal. Se liga só. O mercado acionou nossa ordem e derreteu lá para baixo, pessoal. O alvo foi nessa região aqui de bastante volume concentrado nessa região. Eu surfei até um pouco antes dela, tá? O mercado chegou lá, acionou minha ordem de take e eu saí da operação. Bom, pessoal, então aqui de fato, essa foi a nossa primeira operação que nos pagou cerca de 6 vezes o risco. Então, pessoal, o mercado não quis mais respeitar, né, esse movimento de baixa. Ele sentiu essa região de demanda aqui, né, que eu acabei marcando, veio sentindo. A gente nota que o mercado, após encostar novamente naquela região de oferta, né, juntamente com a POC, POI, zona de interesse e tudo mais, o mercado começa a andar de lado, né? Ó, mostrando para nós a tendência ainda é de baixa, né? Pois o mercado está respeitando zonas de oferta, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, ele acaba fazendo um movimento de distribuição, que foi exatamente esse movimento, né? O mercado chega na região de oferta, sente a região e começa a cair, né? Aí que ele criou a causa e aqui, ó, ele está criando o efeito, né? Toda causa gera um efeito. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ela acaba gerando uma região de indução. O mercado faz exatamente esse movimento. Faz 1, 2,
3, quebra para cima. Isso aqui, pessoal, induzem muitos players a montarem posições compradas quando o mercado chegar nessa região, porque players iniciantes que estão começando a montar posições SMC, Smart Money Concepts, começa a aprender o choque, mas esquecem daquela dica de ouro que eu sempre digo nos meus vídeos. Choque só é válido após capturar uma liquidez de preferência boa. Aqui nesse caso não tinha nenhuma liquidez boa para ele estar capturando, então a probabilidade disso aqui ser uma indução ao erro é muito grande. Então foi exatamente o que ele fez. Ele rompeu aqui para baixo, deixando aqui para nós toda uma região de oferta. A partir do momento que o mercado ou lá você tem uma venda nessa região, de preferência uma microestrutura, de preferência uma redistribuição, né? Que é exatamente o assunto desse vídeo. E isso aqui, pessoal, é costumeiramente o mercado faz, tá? Em qualquer ativo, ações, criptomoedas, ativos internacionais, mini índice, mini dólar, qualquer ativo, pessoal. Mercado de fato veio respeitando aquela distribuição, sentiu aquela zona de oferta que a gente já tinha marcado, o preço começa a corrigir. Aqui, pessoal, nesse exato momento, começa a andar de lado. A gente já pode marcar assim, ó, marcar a região de resistência, né? Que ela acaba nivelando topos. Podemos marcar também a região de suporte, cria liquidez acima dos topos. O que a gente quer ver nesses casos, pessoal, é exatamente aquilo que você está pensando. Fazer um choque, um movimento de interesse. Quando ele voltar nessa zona, você tem uma venda. Após baixarmos o tempo gráfico, o mercado faz exatamente o nosso gatilho de entrada, que é esse movimento aqui de 1, 2, 3, rompe, né, os máximos por movimento de fechamento de candle, quebra para baixo. Aqui sim, pessoal, é o famoso choque bem posicionado, né? O famoso choque da análise SMC correto, né? Aqui sim você pode montar a sua operação de venda. Por que, Matheus? Porque seguindo todo aquele racional que choque só é válido após capturar uma liquidez, de preferência uma liquidez boa, que foi o que ele fez aqui, né? Ele acabou capturando essa liquidez com o RSI divergente, né? Preço subindo, RSI caindo. Isso mostra que a força relativa do preço não está mais acompanhando, né? A partir do momento que o mercado configura para nós nosso gatilho de entrada, a gente pode estar montando nossa operação de venda, stop acima dos topos e o alvo sempre macro. Aqui eu posso subir o tempo gráfico, buscar por uma região de demanda lá dos 5 minutos. Sempre é bom intercalar os tempos gráficos, beleza? O mercado aciona nossa ordem e derrete, entendeu, pessoal? Derrete lá para baixo. E essa, pessoal, foi a nossa segunda e última operação desse vídeo, tá? Então, se você gostou, mete o dedo no like aí, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, que é só vídeo com muito ensinamento, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Então, até uma próxima, até mais. Fui.